Olá, você que já estudou o Poder Legislativo, vamos entrar agora numa parte importantíssima, artigo 69 da Lei Orgânica, o processo legislativo distrital. Então, como é que é o processo legislativo dentro da Lei Orgânica? Ou seja, como são feitas as leis, como é que é a produção de leis, quais são as leis feitas pela Câmara Legislativa. Ok? Então vamos comigo aqui, olha só, artigo 69 ao 76 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Espécies normativas. Então, quais são as normas produzidas pela Câmara Legislativa? Primeira norma, emenda à Lei Orgânica. Elo. Essa emenda à Lei Orgânica é uma lei que altera a Lei Orgânica. Nós já alteramos a Lei Orgânica até o momento 84 vezes. Então, nós já temos 84 emendas à Lei Orgânica. E então, essa emenda é uma lei dentro de uma hierarquia de normas, sendo a lei que está no mesmo nível da própria Lei Orgânica, superior às demais normas produzidas dentro do Distrito Federal. Eu tenho também as leis complementares e as leis ordinárias. Ok? Então, leis complementares, eu até vou usar lei complementar. Leis ordinárias eu chamo de leis. Então, as leis são leis ordinárias. Tranquilo? E no sentido mais estrito da palavra lei, né? Eu tenho decretos legislativos e tenho resoluções que são leis feitas dentro da Câmara Legislativa, que vai ter ou um efeito externo ou efeito interno. Iremos ver isso na sequência. Mas, a princípio, eu tenho emenda à Lei Orgânica, Lei Complementar, Lei Ordinária, Decreto Legislativo e Resolução. Bom, geralmente a prova nos coloca uma lei que nós não temos no Distrito Federal. Então, na verdade, coloca uma norma que não existe, que seria a medida provisória. Nós até podemos ter medida provisória, existe uma autorização de jurisprudência que diz que nada impede que o DF tenha uma medida provisória, mas nós não temos. Alguns estados, como Piauí, Tocantins, até possuem. O DF optou em não ter medida provisória. Tranquilo? E leis delegadas não temos por proibição expressa da Lei Orgânica do Distrito Federal. Tranquilo? Vamos comigo então? Olha só. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração, consolidação das leis distritais. Então, as regras de se fazer uma lei distrital, ela vai ser prevista em uma lei complementar, que é a Lei Complementar 13 de 96. Então, existe uma lei complementar que ensina a fazer leis. Então, essa lei complementar, ela vai falar como é que se elabora, como é feita uma redação, como é que se altera, como é que se consolida as leis distritais. Etapas do processo legislativo. Então, quais são as etapas? Eu falei das espécies e agora as etapas. O processo legislativo tem uma primeira etapa que é a iniciativa. Iniciativa é a ideia. Quem é que pode propor as leis? Como é que se propõe? A lei veio do governador, a lei veio de deputado, a lei veio de iniciativa popular. Eu vou amadurecer esse tema mais na frente. Emendas são alterações nas ideias. Então, quando eu proponho uma alteração em uma ideia, eu faço uma emenda. Uma emenda aditiva, quando eu acrescento algo na ideia. A emenda supressiva, eu retirei algo daquela ideia do governador, da ideia de um deputado. Eu tenho uma emenda até de redação. A redação quer dizer que veio com alguma impropriedade no português ou alguma impropriedade de terminologia, eu vou lá na emenda de redação e faço aquela emenda. Então eu tenho várias emendas. Isso é uma regra mais regimental. Mas eu quero falar para vocês que uma emenda é uma etapa do processo legislativo que só pode ser feita pelos deputados dentro da Câmara Legislativa. Então os deputados vão poder alterar aquelas ideias. Vamos ver na sequência também, tá? Como é que seriam essas emendas. Discussão e deliberação, os deputados irão amadurecer a ideia. Então amadurece a ideia, discute, vota aquela ideia, decide aquela ideia, e depois eu tenho a sanção ou veto, que é uma manifestação do governador. Se o governador concorda ou não com o que os deputados fizeram. Quer dizer que a ideia vem, a ideia ela é alterada, se discute, vota, e o governador vai lá e pode
alterar aquela ideia, mudar aquela ideia, falar que não concorda com aquela ideia. Alterar não, falar que não concorda com aquela ideia. Sancionar, concordar, vetar, discordar. E por último, promulgar, que seria nada mais do que um atestado, né, de que uma lei nasceu, vou dar uma certidão de casamento, de nascimento daquela lei. Por último, não coloquei aqui, teria também a publicação. A publicação é uma etapa do processo legislativo. Então, geralmente, alguma das provas vai querer saber se você sabe só as etapas. Quais são as etapas? Iniciativa, emenda, discussão, deliberação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Tranquilo? Vamos aqui. Iniciativa. Ideia. Quem é que pode dar uma ideia? A ideia pode vir de deputados. Deputados de forma isolada, deputados nas suas comissões. Então a ideia pode ser uma ideia interna, uma ideia de deputados. Essa ideia nasce dentro da Câmara. Um deputado X, ou vários deputados, ou uma comissão, ou a mesa diretora, um órgão da Câmara Legislativa, dá uma determinada ideia. Mas essa ideia também ela pode ser do governador do Distrito Federal. Ela pode ser do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Essa ideia pode ser até mesmo uma iniciativa popular. Tranquilo? Então olha só, quem é que pode ter ideia? Os deputados, governador, Tribunal de Contas e cidadão. Eu falei agorinha que nós estamos alterando a lei orgânica, logo nós vamos ter que a Defensoria Pública também pode ter ideia. A Defensoria Pública está entrando aqui também. Já foi aprovado na emenda constitucional 80, isso é uma norma de repetição obrigatória, logo a Defensoria Pública vai estar no rol de legitimados a propor leis perante a Câmara Legislativa. Bem, sobre iniciativa, eu ainda posso falar o seguinte. Existe uma iniciativa, ou seja, existem alguns temas que são privativos do governador do Distrito Federal. Então, iniciativa privativa significa dizer que possui temas que só o governador pode propor a lei para a Câmara Legislativa. A ideia tem que ser do governador. Mas se tiver uma ideia dessa, e não foi o governador que deu a ideia, por exemplo, foi um deputado que deu a ideia, eles erraram, e aí um deputado deu a ideia foi aprovada, e o governador sancionou e virou lei. O STF falou que a sanção do governador não vai suprir o vício de iniciativa de uma lei. Se a iniciativa era privativa do executivo, essa lei vai ser natimorta, ela vai ser inconstitucional. Tranquilo, gente? Porque o vício de iniciativa não pode ser sanado nem mesmo com a sanção do governador. Então existem temas que só o governador pode propor. E aí você tem que estar muito atento. O que o governador, só ele pode propor? A criação de cargos, de funções e empregos na administração direta, autarquias e fundações. Remuneração desses cargos na administração direta, só o governador pode propor. Quando eu falo na administração aqui, tem que estar muito claro para a gente que é no executivo. No executivo, tanto na administração direta quanto na administração indireta, somente na parte de autarquias e fundações, para a empresa pública não precisa, sociedade de economia não precisa de lei, ok? O cargo é criado direto lá, mas na administração indireta, autarquias e fundações, e na administração direta, que seria no executivo, no GDF, para criar um cargo ou dar um aumento de remuneração, a ideia tem que ser do governador. É claro que a ideia tem que ser aprovada depois pela Câmara Legislativa. E eu lhe pergunto, e se fosse para dar um aumento de um servidor do Tribunal de Contas, a ideia tinha que ser do Tribunal de Contas, e se fosse para dar um aumento de um servidor da Câmara Legislativa, a ideia seria da própria Câmara Legislativa. Tranquilo? Olha só comigo, uma outra competência que é privativa do governador seria legislar sobre servidores públicos. Então, a ideia de legislação sobre servidores públicos, ela tem que ser do governador. Aqui é o regime jurídico único, ou seja, a Lei Complementar 840 de 2011, é a lei do nosso regime jurídico, que serve para todo o Distrito Federal, serve para o GDF, serve para autarquias, serve para fundações, serve para a Câmara Legislativa do DF, serve para o Tribunal de Contas do DF,
Não vai ser aplicado em empresa pública e sociedade de economia mista, não. Mas para todos esses aqui vai ser aplicado. A ideia tem que nascer do governador. É claro que, mais uma vez eu falo, só a ideia vem do governador. Tem que ser aprovado pela Câmara Legislativa. Tranquilo? E olha só, quem mais? O que existe mais de iniciativa privativa? Quer dizer que é uma iniciativa de organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, a organização da Procuradoria-Geral do DF é de competência privativa do governador. A criação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuição de secretarias e órgãos de entidade da administração direta. Então, dentro do Executivo, no GDF apenas, não é no Tribunal de Contas, nem na Câmara Legislativa, a reestruturação, a criação de órgãos tem que ser de competência privativa do governador. É claro que depende de uma lei distrital. Plano plurianual, lei do orçamento anual e diretrizes orçamentárias. As nossas 3 leis orçamentárias têm que ser de competência privativa do governador do Distrito Federal. Ele vai ter que propor para a Câmara Legislativa. Então, se você olhar aqui, essas 3 leis orçamentárias são de competência privativa do governador do Distrito Federal. Plano plurianual, orçamento anual, diretrizes orçamentárias. Também o ordenamento territorial. As leis de ordenamento territorial são de competência, a iniciativa privativa do governador, seja o PDOT, Plano Diretor de Ordenamento Territorial, seja um PDL, Plano de Desenvolvimento Local, seja a LUOS, Lei de Uso e Ocupação de Solo, seja o PPCUB, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Essas leis que ordenam terras dentro do DF têm que ser de competência privativa do Distrito Federal. Tranquilo? Tem que ser de iniciativa privativa do governador do Distrito Federal. Só ele dá ideia para a Câmara Legislativa. Bem, então isso tem que ser assimilado. Então esse último aqui, afetação, desafetação, alienação de bens imóveis do Distrito Federal, também só o governador dá ideia disso. Tranquilo, gente? Então fiquem atentos, essas são as competências privativas do governador do Distrito Federal. Como eu falei, existe uma segunda etapa de um processo legislativo chamada emendas. Emendas nada mais é do que eu propor uma alteração naquela ideia. Pode ser uma ideia que veio do governador, uma ideia que veio do Tribunal de Contas, uma ideia que veio de iniciativa popular, seja uma ideia inclusive da Câmara Legislativa, ela pode ser alterada por emendas. O que eu preciso saber é que existe limitações, mais de uma, para se produzir emendas. E essas limitações têm caído na prova. Uma limitação já veio agora daquela alteração da lei orgânica, daquela emenda, a lei orgânica número 80. Olha só, ela já estava na jurisprudência. As emendas parlamentares devem guardar pertinência temática. Então a primeira limitação é que tem que ter pertinência temática com a matéria. O que é pertinência temática? Eu não posso fazer uma emenda submarino. A emenda tem que estar relacionada ao tema do projeto. Tem que ter uma ligação com o projeto. Eu não vou inventar. O projeto trata sobre casas no Distrito Federal, eu vou lá e coloco algo sobre igreja. Eu não posso. Tem que ter uma pertinência temática, tem que estar relacionado ao tema do projeto, senão vai ser inconstitucional. No nosso caso, inconstitucional porque fere a nossa lei orgânica distrital. Toda emenda tem que ter pertinência temática. Tranquilo? Seguindo, uma outra limitação. Não posso ter emenda que aumente despesa. Nos projetos de iniciativa exclusiva, e aqui é sinônimo de privativa, aqui é sinônimo, não posso ter aumento de despesa se o projeto for de iniciativa privativa, iniciativa exclusiva do governador. Outros projetos eu posso, mas se for um tema privativo, não posso propor aumento de despesa. Não posso ter aumento de despesa nos projetos que organizam serviços da Câmara Legislativa. Também não vai poder ter aumento de despesa. Então são 3 limitações para as emendas. Primeiro, a emenda tem que ter pertinência temática. Segundo, não pode aumentar a despesa se o projeto for de iniciativa privativa do Executivo. E terceiro, não pode aumentar despesa em projeto de organização de serviço administrativo da Câmara Legislativa. Tranquilo? Vamos continuar no processo legislativo. Depois eu
tem uma iniciativa, depois eu vou discutir, depois eu vou emendar e depois eu vou discutir e deliberar. Na discussão e na deliberação, é importante saber que é o momento de amadurecimento. Eu discuto, amadureço e depois eu vou lá e voto. Delibero, eu voto. Ok? Gente, aqui eu tenho que saber que nessa discussão, na deliberação, existem alguns projetos que podem tramitar em regime de urgência. E projeto tramita em regime de urgência do governador, então uma urgência do executivo, ele pode solicitar o próprio governador que um projeto de sua iniciativa apenas, iniciativa dele, tramite em regime de urgência. E aí é interessante, um projeto em regime de urgência, ele vai durar no máximo 45 dias. Após 45 dias, ele vai fazer um trancamento da pauta. Ele vai trancar a pauta, ou seja, eu não posso votar mais nada que não seja, enquanto eu não votar aquele projeto que tramitou no regime de urgência. Então, o regime de urgência é fazer com que o projeto ele tenha um limite de tramitação dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, interessante, não vai tramitar em regime de urgência, não vai correr nesse prazo de urgência durante o recesso da Câmara, nem vai se aplicar urgência para códigos, o Código Ambiental, e para projetos de emenda à lei orgânica que altera a lei orgânica. Então, é importante você saber que existe essa exceção, né? Não pode tramitar em regime de urgência durante o recesso, o prazo é suspenso, não tramita se for um código, projeto de código, um projeto mais complexo, ou uma alteração da lei orgânica do Distrito Federal. Tranquilo? Então isso aqui é a urgência, então toda a discussão. Continuando na mesma sequência, eu tenho sanção ou veto do governador. Aqui é interessante para a gente, porque dentro daquelas espécies normativas que eu falei, somente duas se sujeitam a sanção ou veto. Somente lei complementar e lei ordinária. E aqui é importante, se na prova chegar e falar, depois que se apresentou uma emenda à lei orgânica, ela deve ser submetida à sanção ou veto do governador? Falso. Não existe sanção ou veto para emenda à lei orgânica, para resolução não existe, para decreto legislativo não existe. Só existe para lei ordinária e lei complementar. São as duas espécies normativas que vão ser encaminhadas ao governador do Distrito Federal. Sanção ou veto? Venha comigo. Sanção é manifestação favorável. Quer dizer que se o governador faz uma manifestação favorável, ele está sancionando a lei. Veto é manifestação do governador contrária à lei. A manifestação favorável também tem um outro nome, né? É chamado de aquiescência. Então, aquiescência é sanção, é manifestação favorável. Então, o governador, após a Câmara Legislativa se manifestar, ou ele vai fazer a sanção, vai fazer aquiescência, vai falar que concorda com o projeto, ou ele vai discordar do projeto através de um veto. Ele só faz isso para a lei ordinária e lei complementar. Se ele sancionar, acontece o quê? Se ele vetar, acontece o quê? Qual é o prazo que ele tem para isso? Olha aqui comigo, gente. O prazo que o governador tem é de 15 dias úteis. E aí eu volto a tudo que eu falei sobre dias úteis. Se você observar bem, só existe 3 casos, 3 prazos na lei orgânica que são contados em dias úteis. Todos os demais prazos são dias corridos. Quais são os 3 únicos prazos contados em dias úteis? Fiscalização, quando o interesse é pessoal, 10 dias úteis. O pagamento, 5º dia útil. E agora a sanção ou veto, ela é feita em 15 dias úteis. Então, cuidado com isso, o governador tem que se manifestar, olha aqui comigo, no prazo de 15 dias úteis. E ele se manifesta. Se ele concorda com o projeto, ele sanciona. Se ele sanciona, ele promulga. Se ele promulga, ele publica. Qual é a diferença de sanção, promulgação e publicação? Sanção é somente a manifestação favorável. Promulgação é o atestado. Eu atesto que aquela lei existe. E publicação é eu divulgar. Divulgar no Diário Oficial do Distrito Federal. No mundo jurídico, isso acontece assim. Governador sanciona. Ele só concorda. Não assina nada. Ele olha e fala, muito bom.
promulga, faz o atestado, a certidão, ele assina, ele vai promulgar e depois ele manda para o diário para publicar. Dois momentos que você tem que saber aqui, quando é que a lei surge e quando é que a lei pode valer. A lei surge na sanção. É quando o governador se manifesta. Eu concordo. Naquele momento, no mundo jurídico, a lei surge. A lei surge com a sanção. Mas toda lei só pode ter vigência após a publicação. Então, olha só, a lei surge aqui, quando ele concorda. Ah, ele nem assinou, já existe? Já, a lei surge aqui. Só que a lei só pode valer depois de publicada. Tranquilo? Isso já caiu muito em prova. Agora, se o governador veta, o que o governador faz? O governador veta, ele discorda do projeto. Se ele discorda, ele devolve para a Câmara Legislativa. E ele tem um prazo de 48 horas para devolver para a Câmara Legislativa. Então, observa comigo. O governador tem 15 dias úteis para se manifestar se sanciona ou se veta. Se ele vetar, foi criado um prazo burocrático. O que é isso? É um prazo para que ele possa encaminhar para a Câmara Legislativa, para que a Câmara se manifeste. Toma, Câmara, se manifeste. Agora, está lá. E a Câmara vai ter que se manifestar em 30 dias. Se ela não se manifestar, vai trancar a pauta também. Não posso deliberar mais nada na Câmara Legislativa. Ela tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Câmara, em 30 dias, você vai se manifestar pela maioria absoluta. Você pode até não concordar. Agora, se você não alcançar a maioria absoluta, você vai concordar com o governador. Então, o que a Câmara pode fazer? A Câmara pode manter ou a Câmara pode derrubar um veto. O que é a Câmara manter? Manter um veto é concordar. Concordo com o governador. Ela mantém o veto. Ah, discordo do governador. Eu vou derrubar o veto. Eu só posso discordar do governador por uma decisão da maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Já falei algumas vezes que vão ser 13 votos. 13 votos pode derrubar um veto. Ou a Câmara derruba ou a Câmara mantém o veto, concorda com o governador. Se a Câmara concorda com o governador, ela vai arquivar. Eu vou arquivar o projeto que eu concordo com o governador. Então, o governador veta, devolve para a Câmara mantém o veto, concorda, e ela concorda, é arquivado o projeto. A Câmara aprova um projeto, manda para o governador veta, manda para a Câmara em 48 horas. A Câmara, no prazo de 30 dias, ela derruba o veto por 13 votos, maioria absoluta. Ela faz o quê? Manda de novo para o governador. Ah, mas já mandei uma vez, mando de novo? Mando. A primeira vez eu mandei para que o governador pudesse sancionar. Agora eu vou mandar, não para ele se manifestar mais, mas sim para ele servir como um cartório, apenas promulgar aquela lei. Então, quando se derruba, eu encaminho de novo para o governador, mas para a promulgação. Tanto que a nossa lei orgânica fala, governador, você tem 48 horas para promulgar. Se você não fizer, o presidente da Câmara vai fazer em 48 horas. Se ele não fizer, o vice da Câmara Legislativa faz em 48 horas. Ou seja, alguém vai fazer a promulgação. Governador, 48 horas, porque nós derrubamos seu veto. Se você não promulgar, o presidente da Câmara faz. Se ele não fizer, o vice da Câmara faz. Mas alguém vai fazer essa promulgação, alguém vai dar o atestado de existência da lei. Ok? Promulga e vai lá e publica aquela lei. Tranquilo? E algumas obras finais aqui. Interessante. O veto pode ser parcial. Eu não vou vetar tudo, mas eu veto um pedaço. Eu veto uma parte. Eu posso vetar tudo ou vetar uma parte. Agora, a parte tem que ser todo o artigo, ou todo um parágrafo, ou todo um inciso, ou toda uma linha. Ou seja, eu não posso vetar palavras. Eu não posso vetar expressões. Eu tenho que vetar todo um artigo, todo um parágrafo, todo um inciso, toda uma linha. Tranquilo, gente? E aí, caso um projeto de lei seja vetado durante o recesso da Câmara Legislativa, o governador vai comunicar o veto à comissão representativa.
E dependendo da urgência e da relevância da matéria, poderá convocar a Câmara para sobre ela se manifestar. Então, veto durante o recesso, o governador vai comunicar para uma comissão que está tomando conta da Câmara Legislativa, formada por 3 deputados, comissão representativa. E a comissão poderia fazer uma convocação da Câmara se houver, claro, apenas se a matéria for urgente ou relevante, a comissão vai lá e convoca. Tranquilo, gente? Então nós temos agora na próxima aula, vamos complementar, conhecendo a lei ordinária, a lei complementar, resolução e decreto legislativo. Até lá, conto com vocês.